E aí, professor, você já revisou a sua lição? Ainda não? Então, revisa aí. Ok, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Pastor Bruno, seja bem-vindo também. Obrigado. Obrigado, professor, por participar conosco. É isso aí. Pastor Bruno, lição número 7. Muito rápido, né, pastor? O tempo está passando rápido. Já e essa semana, uma lição gostosa. Linda. Sobre adoração no contexto da educação. Enriquecedor. Demais. Mas não poderíamos começar um momento tão solene e santo quanto esse sem orarmos, né? Você pode fazer uma oração, Claro, pastor? com certeza. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por tudo que tens feito por nós. Agradecemos pelos cuidados. Obrigado porque o Senhor é o nosso professor. Amém. Obrigado porque o Senhor também tem iluminado a nossa mente para entendermos aquilo que foi inspirado por Ti. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada professor, a mim também, ao pastor Bruno, Amém. também o Laudemar, que tem nos acompanhado, tem participado das gravações conosco. O Senhor também possa cobri-lo com toda a sorte de bênçãos. Amém. Abençoe também a doutora Jéssica, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Pastor, toda vez a gente recebe aqui uma dica do pessoal da Novo Tempo, hein? Ok, e hoje quem é a pessoa que vai nos abençoar aí com a dica, pastor Bruno? Hoje nós vamos receber a Creriane, a esposa, né, do pastor Valdeci. Ah, sim. Creriane, vamos lá, qual é a dica que você tem pra gente hoje? Professor, este vídeo de hoje é especialmente para destacar o seu valor. Nós reconhecemos que você é um professor especial porque tem dedicado o seu tempo para ensinar sobre o plano da salvação de Deus para a humanidade. Você é genuinamente chamado porque é uma pessoa espiritual, porque tem desenvolvido com esmero, com integralidade, este desafio de levar aos outros a verdade sobre Jesus Cristo. Você tem a vida, a mente e o coração no propósito de ensinar. Por isso, a dica de hoje é: tenha sempre o seu foco em Jesus Cristo, o grande pedagogo que entregou a sua vida para salvar e ensinar. Obrigado, Creriane. Pastor Patrick, sempre bom ressaltar. Professor, gostou de alguma frase, alguma ideia da Creriane? Anota, aplica lá. E além da Creriane, pastor Patrick, a gente tem recebido aqui a agradável presença da professora Jéssica. Justamente, ela está aí conosco novamente. Que bom. E vamos lá, hoje eu faço a primeira pergunta para ela então, pode ser? Então vamos lá. A pergunta é: como que a cultura pode contribuir no processo da educação? Diga aí, doutora Jéssica. Obrigada, pastor, pela pergunta. E essa pergunta, eu confesso que é bastante importante, né, devido a esse momento de pandemia, que é um momento tão delicado, que nós precisamos olhar o outro, olhar o aluno, né, e ter esse carinho, esse olhar fraterno, né, com todos. Respondendo à pergunta, durante as últimas décadas vem se discutindo a incorporação da cultura no processo de ensino-aprendizagem. Alguns educadores e movimentos sociais lutam para que suas culturas sejam legitimadas como essenciais e co-participantes no processo de ensino. Um autor que eu gosto muito de estar compartilhando é o Bourdieu, que afirma que a cultura é o conteúdo substancial da educação. Uma não só pode ser pensada sem a outra. A cultura faz parte do nosso íntimo. Somos criadores e protagonistas da cultura, de forma que manifestamos de diversas maneiras a cultura como um fenômeno plural, multiforme, que não é estático, mas que está em constante transformação, envolvendo um processo de criar e recriar, ou seja, cultura, por sua vez, componente ativo na vida do ser humano e manifesta-se nos atos mais corriqueiros da nossa vida cotidiana. Criadores e propagadores da cultura, de forma que manifestamos de diversas maneiras. Cultura é um fenômeno plural, multiforme, que não é estático, mas que, em uma constante transformação, envolvendo um processo de criar e recriar, ou seja, a cultura, por sua vez, é um componente ativo na vida do ser humano e manifesta-se nos atos mais corriqueiros da vida e na conduta do indivíduo. E não há um indivíduo que não possua cultura. Pelo contrário, cada um é criador e propagador de cultura. Portanto, as relações entre escola e cultura não podem ser concebidas como dois polos independentes, mas sim como um universo entrelaçado, com uma teia tecida no cotidiano e com fios profundamente articulados.
Mais uma pergunta, professora. Como é que esse processo de repetição pode ser utilizado nos dias de hoje? Ainda se utiliza repetição nos dias de hoje? Quem não tem futuro não tem esperança, mas quem não tem passado não tem identidade. Essa frase eu ouvi no domingo, pastor Heber Nunes. É importante, pastor, que o professor continuará insubstituível como formulador, organizador, revisor, atualizador dos conteúdos a serem socializados, o que exige atitude do sujeito, um sujeito crítico, reflexivo. Esse é o meu docente, que repete o mesmo currículo dos seus antecessores, colaborando para que a escola continue parada no tempo? Não. Na verdade, a gente precisa de um professor que articule, né? Que ele seja um autor nesse processo de aprendizagem, que ele passe os conhecimentos de forma que o aluno ele consiga colocar esse conhecimento na sua vida pessoal e profissional. Portanto, cabe ao pedagogo, como coordenador pedagógico, vencer os desafios com que se depara no cotidiano escolar, superando o conflito entre o que é real e o que é possível, interagindo com toda a comunidade escolar, em benefício do processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, faz-se necessário construir caminhos de aproximação, negociação, diálogo e troca. É importante que o aluno troque com o professor e o professor troque com o aluno, avaliando situações do cotidiano escolar e dando encaminhamento necessário no sentido de coordenar um trabalho voltado para a formação de ensinar e aprender. Daí a importância do comprometimento do pedagogo. O comprometimento pedagógico no desempenho do seu papel de articulador nas ideias e nas ações do cotidiano escolar. Ok. Obrigado, doutora Jéssica, pela participação conosco. Semana que vem ela volta. Opa, que bom. Com mais dicas aí para você que é professor colocar em prática também, não é? Sem dúvida. São dicas pedagógicas. Talvez você pense assim, pastor, tem umas palavras aí muito avançadas, né, e tal, mas amigo, isso é para enriquecer você, para que você possa ter mais conhecimento e utilizá-lo aí, né, na sua igreja local. Pastor Bruno, a lição, ela veio falando de um verbo de extrema importância na Bíblia. E eu confesso a você que há um abismo muito grande do verbo adorar, oriental e ocidental. A palavra hebraica para o verbo adorar é a palavra shahar. Shahar significa dobrar os joelhos. Prostrar-se. Prostrar-se. Né? Esta é a expressão. Quando nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia ela é muito clara, eu não quero ir para Talmud, Midrash, Mishnah, comentários bíblicos, vamos ficar com a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que o verbo adorar é de uso exclusivo de Deus. Então, peraí. A lição diz, logo na introdução, que existe alguma coisa dentro do ser humano que ele vai adorar alguém, alguma coisa. E você está dizendo, pastor Patrick, que adorar é só para Deus. Pertence somente a Deus. Professor, anota essa dica aí, hein? Vamos lá, pastor, vamos desenvolver essa ideia aí. Vamos lá. Por exemplo, quando Cristo foi tentado por Satanás, vieram 3 tentações. A primeira, transforme a pedra em pão. A segunda, ele pega Cristo, leva Cristo para o monte e fala, ó, pula daqui porque morrer não vai, porque já tem uma promessa, né, dada a seu respeito. Mas a terceira... tinha a ver com adoração. Tinha a ver com adoração. E qual foi a resposta de Cristo para ele? Só a Deus, né? Olha o que Jesus disse aí, professor. Mateus, um texto que não está na lição, ok? Que tem a ver com o verbo adorar. Mateus capítulo 4, verso 10, diz assim, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. Percebem? O verbo adorar. O próprio Cristo está dizendo que só um é digno. A gente também tem uma outra passagem, né? Se a gente quiser usar aí, né? Apocalipse, capítulo 19, né? E o 10, né? Vamos ver aqui. O verso 10, João, maravilhado de tudo aquilo que Deus estava revelando para ele, um anjo aparece. E o que ele faz, né? Qual foi a atitude de João, né? Então vamos lá, ó, 19, leia o texto aí, 10. por favor, pastor. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Essa é a primeira frase. Resolveu. Aí, ele, porém, me disse, vê, não faças isso.
Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Olha que interessante. Claríssimo. Então você percebe, professor, que não é forçar a barra. Ah, não, tem pessoas que eu adoro fulano, eu adoro pudim, eu adoro isso. O verbo adorar, ele tem um sentido bíblico. Ele tem um sentido de uma palavra que significa prestar culto, prostrar-se. O verbo shahar. Ok, professor? Okay. Então é algo que você precisa trabalhar aí. Você tem 2 textos extra lição, né, para trabalhar com isso. Mas o verso para memorizar é um verso lindo. Lindíssimo. E vai ter aí uma lição da semana que vai trabalhar com a expressão na beleza da sua santidade. Que é maravilhosa. Né? E muito boa. É o primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 29, que diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ó, tem a ver com adoração. Trazei oferendas, tem a ver com adoração, em seus átrios, e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Temos 2 formas indiretas de adoração e uma forma clara com o verbo adorar aqui. Mas, pastor Bruno, a lição de domingo, ela colocou um título que gera um incômodo aí. Todos adoramos alguma coisa. E aí, pastor Bruno? Pastor Patrick, eu gostei demais da lição de domingo. Acho que a lição de domingo ela tem uma lição muito bonita que o professor pode trabalhar. A parte final da lição de domingo ela ajuda a entender então todo esse contexto. Porque os autores eles tentam transmitir para a gente o seguinte: olha, quer seja nobre ou um tanto inútil, o homem ele é propenso a adorar alguma coisa, alguém, uma ideia, enfim. Mas a gente tem que trabalhar com o aluno essa ideia de que a adoração por si só, ela pode ser equivocada. Ou seja, a adoração ela precisa ser apropriada. Então essa expressão a gente encontra depois a primeira pergunta. Aqui na lição de domingo você tem a primeira pergunta que fala ali dos amigos de Daniel, né? E aí você começa a perceber que eles procuram fazer uma adoração condigna, apropriada. E eu acho que aqui é a palavra que o professor deve trabalhar na lição de domingo. Não basta adorar, você tem que adorar de maneira apropriada. E eles entendiam, sabe por quê, pastor Bruno? O verbo adorar, só no Antigo Testamento, aparece 172 vezes. Quer dizer, né? São várias referências aqui. E todas essas referências o sujeito é Deus. Interessante. É ótimo, é ótimo. Então você percebe que é um verbo que pertence a Deus. Sim. Agora, quando é citada que o sujeito não é Deus, você tem 3 homens que falam: eu não dobro o joelho, eu não adoro isso. Eu gostei dessa citação aqui, antes da pergunta, né, de David Foster, né? Que ele diz assim: se você adorar a coisa errada, ela o comerá vivo. Então, é importante a gente saber, quando a gente adora Deus, Deus ele nos ama, nos cuida, nos preserva. Justamente. E quando a gente não adora Deus, o que aquilo vai fazer com a gente? Né? Agora, é interessante que Nabucodonosor, ele queria convalidar o reino dele. E quando ele tem aquele sonho no capítulo 2, que ele era cabeça de ouro, que o reino dele passaria, o capítulo 3 ele fala: que conversa é essa? Não vai passar. Não, vai passar não, eu quero ter um reino eterno. Então ele faz uma imagem toda de ouro, né, com 27 metros de altura, 2,70 de largura, coloca ela num platô de dura, ouro, e aí vem o pra tema. Caramba. Todo aquele que adorasse a imagem, automaticamente estaria adorando a quem? A Nabucodonosor. O foco ali todo era adoração. E agora, o que não falta no meio de tudo isso se chama X9. Sabe por quê, pastor Bruno? Eu quero fazer um texto extra aqui também, ok? Vamos lá. Vamos lá, rapidinho, professor. Livro de Jeremias, capítulo 52, pastor Bruno. Só um... Já achei. Vamos lá, 52. Leia o verso 28, 29 e 30 aí, por favor, pastor Bruno. Assim, Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23º, Nebuzaradã, o chefe da guarda,
levou cativas, dentre os judeus, 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. Espera aí, então. Quantos judeus foram levados? Bom, 4.600. 4.600, ok? Beleza. A imagem é erguida. Quantos dobraram os joelhos? Bom, se 3 não dobraram, então foram 4.597. Daniel não estava lá? Provavelmente Daniel estava fora, né? Aí, Viajando. Então, 4.596. Percebe? Alguns talvez dobraram os joelhos e falaram assim: Senhor, eu estou com o joelho dobrado aqui, mas eu te adoro, viu? Eu estou com o joelho dobrado aqui, mas estamos juntos, viu, Senhor? Tamo junto. É porque eu posso perder meu emprego, é porque eu posso perder minha família, é porque eu posso perder minha posição, mas estamos juntos, viu, Senhor? E o que não falta no mundo é X9, né? E aí foram lá e delataram os 3. Os 3 foram levados, ameaçados de morte. Interessante que o capítulo 3 do livro de Daniel é um paralelo ao Apocalipse, capítulo 13. O mesmo decreto de morte que houve no passado pela adoração verdadeira, agora você faz essa comparação. Né? Você vai ter em Apocalipse capítulo 13 também, percebe? E essa ideia, pastor, que você está trabalhando, ela está em pleno paralelo com a parte de segunda-feira aqui, no que diz respeito a essa obediência. Justamente. Porque é aquilo que eu vou transmitir para as gerações futuras. Para os nossos filhos, não é? exatamente. Verdade, isso mesmo. E sabe o que é interessante? Algumas palavras do Talmud. Notei 3 frases. Vamos lá. A primeira, professor, diz assim: aquele que ensina o seu filho, ensina o filho do seu filho. A segunda: a educação tem a nobre tarefa de preparar as novas gerações. Sem dúvida. Olha aí o papel de extrema importância da educação. E a terceira: a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Interessante, né? E a gente quer deixar tudo sem transformar para os nossos filhos, para eles se sentirem, né? Como é que eles vão transformar se eles não foram transformados? Justamente. Né? E aí Deus ele dá uma ordem. E você tem ela lá no 5º livro da Bíblia, no capítulo 6, Deus falando para Moisés: ó Moisés, fala para os meus filhos, quando eles forem pais, eles precisam inculcar na cabeça dos filhos as minhas palavras. Quer andando, quer assentado, deitado, né, caminhando. Eu quero que eles aprendam a minha palavra. E a lição de segunda, ela vem falando além justamente disso, né? É maravilhosa. É uma herança patriarcal, era o pai ensinando o filho, né? Você tem essa figura. Mas por que Deus trabalhou dessa maneira, pastor Bruno? Naquela época nós não tínhamos escrita. Então era o pai ensinando para o filho. Então o pai ensina o filho. Era mais uma tradição oral, né? Justamente, era a tradição oral. Tradição oral. E aí você tem um problema. Porque quando você entra para o Novo Testamento, você tem a tradição oral novamente. Só que ela está deturpada. Aí você já começou a entrar na lição de terça aqui. Justamente, eu já estou fazendo a ponte para ela. Porque eu vejo assim, o professor, pastor Patrick, ele pode pegar esse conceito de adoração e trabalhar, como a gente tentou aqui trabalhar. E agora você vai fazer esse link. A lição de segunda e terça, eles estão muito claras, né? Justamente. Você vai transmitir o que para o seu filho? Beleza, você vai transmitir a palavra de Deus. Não é a minha, a palavra de Deus. Só que o filho tem que entender que a palavra, ela não anda sozinha. Tanto é que a lição diz, em espírito e em verdade. Não é só a verdade. Porque às vezes a gente vê hoje, né? Eu tenho direito, eu só trabalho com a verdade, mas não trabalho com o espírito da verdade. E aqui você entra com várias lições. E um detalhe, pastor Bruno, que eu eu gosto da língua materna da Bíblia, né? E aí eu fui ver, em espírito e em verdade. E aí, amigo, eu vou reforçar o que eu tenho falado com muita dor no meu coração. O cristianismo de hoje é mais espírita do que cristão. Por quê, pastor? Porque a maioria das pessoas pegam esse título, em espírito e em verdade, dizendo que a alma é uma coisa, o espírito é outra coisa. Então eles estão dizendo... pensamento bem grego, né? Bem grego, sempre separado, sempre separado. Né? E o texto, na realidade, uma das palavras mais usadas aqui para a palavra espírito é cardia. E a palavra cardia é traduzida como coração. Deus está dizendo, então, os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram com o coração e em verdade.
Aí você pode trabalhar com a palavra misericórdia, né? A cardia, né? Junto ali, né? Justamente. A graça, o coração, está tudo junto. Então Deus está dizendo assim, eu quero que uma adoração que venha do coração, mas moldado pela verdade. O que é a verdade? E aí eu vou dar 5 textos aqui rapidinho para o professor. Sabe o que é a verdade? Jeremias 10, verso 10, o Senhor é a verdade. Sabe o que é a verdade? João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Sabe o que é a verdade? 1 João capítulo 5, verso 6, o Espírito testifica essas coisas, porque Ele mesmo é a própria verdade. Sabe o que é a verdade? João 17, 17, santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Sabe o que é a verdade? O Salmo 119, o verso 142, a tua lei é a própria verdade. O que é a verdade? É o Pai, é o Filho, é o Espírito, é a Bíblia, é os mandamentos. A palavra dos mandamentos. Aí João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Percebe que a palavra verdade, ela tem uma explicação na Bíblia. Então, aqui, pastor, eu posso fazer a pergunta, né? Do que nós precisamos. E a parte final da lição de terça-feira, ela responde, né? Então, por exemplo, ela responde assim, nós temos 2 elementos na adoração, que é a experiência vinda do conhecimento da palavra de Deus. Justamente. E sobre essa revelação a nós. E esse Espírito, ele só funciona, melhor dizendo, essa palavra, a verdade de Deus, ela só funciona se o Espírito for ativado. Então, quando o Espírito de Deus é ativado, então o Espírito de Deus com a palavra de Deus, aí sim, a gente começa a caminhar de acordo com a vontade de Deus. E para fechar aqui a lição de terça, não confunda Espírito aqui, não é a palavra pneuma, pneumatos, né? Sim. Ou a palavra pneumakaios, que é uma referência também aí ao Espírito Santo, né? Sim. Não é? Esse Espírito aqui está se referindo ao cardio, ao coração humano. Tem alguns que também aplicam, o Espírito que é Deus agindo em nós. Não é isso, ok? O texto não está dizendo isso. Mas, quarta-feira, a lição veio com um tema que tem a ver com verso para memorizar, né? A beleza da santidade. Amigo, Davi contemplou Deus na sua beleza. Essa parte eu achei legal que ela relaciona com construção de igreja, né? Pois é. Construção do templo. E sabe o que me chamou a atenção? Estamos num processo de comissões de nomeações. Sim. E aquela correria... Estou fazendo lá na minha igreja. Já está no seu processo, né? Outubro e novembro, geralmente são os meses aí que estamos organizando os futuros líderes, né? Para o ano de 2021. E interessante que Davi estava numa casa boa, ele chega na janela da sua casa e ele vê a arca de Deus no templo. E Davi olha para um profeta chamado Natã e fala assim, Natã, estou com uma coisa aqui no meu coração. Diga, Natã. Sabe o que é, Davi? Davi diz para Natã, né? Eu vou construir uma casa para Deus. Aí Natã, vai, faça tudo que está no seu coração. E Natã vai embora. Aí Deus chama Natã e fala, ei, por que você disse? O que você disse? Eu te mandei, rapaz? Não falei nada. Volta lá e diga que não. E ele volta e fala não para Davi. Quando você não recebe um cargo na igreja, como fica seu coração? Magoado, faz biquinho, né? Fica chateado, sai da igreja. Sai da igreja, ninguém me quer, ninguém me ama, né? Parece que é uma morte espiritual. Davi falou, ok, o Senhor disse não. Eu não posso construir uma casa? Amigos, veja os capítulos para frente. Se eu não posso construir, não. Eu posso comprar o terreno? Eu posso comprar as tábuas, cimento, eu posso contratar os pedreiros? Senhor, eu posso compor as músicas? Senhor, eu posso fazer os instrumentos? Eu já posso fazer o turno dos sacerdotes? Inclusive, aí eu vou fazer o turno também dos soldados e tal. E o mais incrível é que Deus disse o quê, né? Tudo bem. Mas você pode. Percebe? Eu não preciso ter um cargo para servir a Deus. Não preciso. Davi, ele mostrou que pode ir além. E Davi também aqui, ô pastor Patrick, eu estou aqui pensando, né? Você está falando isso. O Davi, ele queria o resultado, né? O resultado é um templo construído. Justamente. Davi sabia que ele não ia conseguir aquele resultado. Mas Davi, ele foi um sucesso no processo. Justamente. No desenvolvimento. Então, eu acho que aqui é uma lição muito importante
para os irmãos entenderem que nem sempre a gente vai ver algum resultado, mas a gente precisa participar do processo. Agora, pastor Bruno, o povo de Israel foram chamados por Deus para ser uma luz. E já comentamos isso na lição anterior, que foram colocados no meio de um mapa, de um globo, né? Sim. Para atrair as nações Sim. para Israel para serem salvas. Sim. Só que, pouco a pouco, O povo, né? o povo foi se distanciando e, ao se envolverem com outras tribos, com outros povos, o paganismo começa a entrar para Israel. E 4 deuses se destacam Opa, no meio do povo: que deuses são esses? Baal, Astarote, Mamon e Moloque. Ah, eles têm algumas simbologias aí, hein, Tem uma pastor? simbologia, Tem sim. simbologia, Porque você vai. tem, por exemplo, Moloque é o deus do poder, da violência. Mamon é o deus do dinheiro. Dinheiro. Astarote, deusa feminina do sexo. Fertilidade, sexo. Baal, deus masculino do sexo. Percebeu alguma coisa? Sexo, poder e dinheiro. Isso não acontece hoje em dia, né, pastor? Só não tem esses nomes de Baal, Moloque, Mamon, percebe? Então, esses deuses que assombravam o povo de Israel são os mesmos que assombram hoje. O problema é que, quando nós olhamos o título Idolatria na Educação, pensamos o quê? Idolatria é uma imagem que eu me prostro de joelhos? Não. Não. Paulo diz que, por exemplo, a avareza é uma idolatria, amor ao dinheiro é uma idolatria. Tudo que eu coloco em primeiro lugar no meu coração torna-se um ídolo. Ou quando eu tiro Deus da minha ciência, tiro Deus da minha educação, tiro Deus da minha família, isso também pode ser considerado uma idolatria. Justamente. Essa parte da lição, pastor Patrick, eu achei interessante, porque a idolatria, ela se relaciona com a adoração. E a gente está falando de adoração, né? Nessa lição aqui. E aí, professor, você pode fazer a pergunta: qual é a relação da idolatria com a adoração? Então, eu diria que a idolatria, ela nos cega. A gente não consegue ver verdades. Em outras palavras, se existe alguma coisa de negativa nessa caneta, eu só vou conseguir ver o negativo. Justamente. Amigos, chegamos ao final de mais uma lição. Pastor Bruno, lição abençoada. Foi ótima. Gostosa de ser Muito trabalhada. Professor, a palavra-chave é o verbo adorar. Shahá. Trabalha, shahá, né? Expressão no hebraico. Trabalhe bem isso aí na sua classe. E que Deus te abençoe, que Deus guarde você. E lembre-se do nosso recadinho do coração, né? Eu estudo a lição. E você?